Bate-papo das 6. Oferecimento Unique. Seja Unique. O Unique está pronto para você morar e as primeiras casas já estão sendo construídas. Você e sua família têm um loteamento com segurança 24 horas e liberdade para seus filhos brincarem às margens da Ju-Paraná. O Unique tem localização privilegiada com benefícios, condições e valores que nenhum outro empreendimento da região oferece. Seu tempo é agora. Construa aqui o seu sonho com parcelas mensais a partir de R$ 2.900. Seja Unique. Olá, boa noite, você telespectador da TV Sim Linhares. O nosso bate-papo das 6 está começando, né? Nesta quinta-feira trazendo um assunto muito relevante que vai interessar você, cidadão, morador de Linhares e toda a região que nos acompanha, né? Bom, antes de a gente iniciar, vamos ver como é que está o trânsito lá fora, na BR-101, aqui nos cruzamentos, sentido norte, trânsito agora mais tranquilo, comecinho de noite, né? Finalzinho de tarde, começo de noite de primavera. Está anoitecendo mais cedo, a gente não tem o horário de verão nesse ano, né? O dia começa bem cedo, 4h30 da manhã já está claro, né? Mas à tarde, 5h30, por volta de 6 horas já está escurecendo. Bom, você também pode interagir conosco pelo WhatsApp 996224547. E o assunto de hoje, gente, são as manchas de óleo em nosso litoral, um tema factual, um assunto do momento que a gente precisa discutir e tirar, assim, esclarecer alguns pontos, né? Tem muita conversa atravessada, muita gente colocando como uma verdadeira tragédia, e claro, uma tragédia ambiental, mas não é preciso tanto alarde, né? A gente precisa trabalhar com calma e o trabalho está sendo executado. Quero cumprimentar os convidados dessa noite. Aqui ao meu lado está a bióloga da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Linhares, responsável pelo eixo de planejamento do comando, Juliana Guache. Boa noite, Juliana. Boa noite, Cláudia. Bem-vinda, tá? Obrigada, nós que agradecemos. O secretário municipal de Meio Ambiente, Fabrício Borg, também está conosco. Fabrício, obrigado pela presença. Boa noite. E conosco também o tenente do Corpo de Bombeiros, tenente Scopel, secretário regional de Proteção e Defesa Civil, membro do comando. Tenente, boa noite, bem-vindo. Boa noite a todos. Gente, então a sua participação é muito importante. Se tiver alguma dúvida sobre o trabalho, sobre se o óleo já chegou ou não aqui à região norte do Espírito Santo, mande o seu WhatsApp, 996224547. A sua participação é muito importante. E caso chegue, né, a gente ainda não tem essa, oficialmente, segundo as autoridades, esse óleo ainda não chegou aqui em Águas Capixabas, mas caso chegue, quais os procedimentos? Você que é morador da região litorânea, né? Como proceder nesses casos? A gente vai tirar essas dúvidas e conversar com os nossos convidados dessa noite. Mande aí sua pergunta, o seu questionamento pelo nosso WhatsApp. Para começar aqui com o tenente Scopel. Tenente, motivo para alarde não pode ter, né? A população não precisa se alarmar. Não, de forma alguma. O que aconteceu no Nordeste, como você bem falou no início da apresentação, é um desastre ambiental, sem dúvida nenhuma. As proporções, elas ainda estão sendo calculadas, segundo uma prévia do ministro, já ultrapassa a casa de bilhões. Não existem ainda, apesar de suspeitos, o indício da autoria desse poluidor. Está sendo investigado, né? Está sendo investigado pela Polícia Federal. O que temos apenas são informações. Não tem caso concreto de quem realmente causou esse desastre ambiental. E o mais importante é deixar claro que as autoridades, o Espírito Santo não está sendo diferente, está tomando medidas para se preparar para essa possível chegada. Uhum. Perguntar ao secretário. Secretário, e antevendo enfim, os impactos desse desastre, as prefeituras do Espírito Santo, junto aí com o IEMA, com o SEAMA, bombeiros, enfim, toda essa força-tarefa já se organizou justamente para se preparar, né? Exatamente. O nosso objetivo é estar preparado caso esse material chegue até as nossas regiões, tá? Então, o objetivo é de não alardar as pessoas, não deixar essas pessoas em estado de desespero, mas estado de alerta. Então, nós estamos em estado de alerta. Pois é, Juliana, é um momento de planejamento, né? De controle, enfim, de serenidade. Não é motivo para esse desespero todo. Né? Não. E pensando no motivo de tranquilizar, né, a população, a comunidade, foi feito um trabalho, né,
local com a população de povoação. Já foi feito esse trabalho? Foi. Bacana. A gente tem orientado, passado para eles que a prefeitura, junto com o Corpo de Bombeiro, a Defesa Civil, está mobilizada para poder estar atendendo, de que no primeiro momento, para que essas pessoas não tenham contato local, manusear, caso o óleo apareça, né, dando todas as orientações para que não cause nenhum risco à comunidade, às pessoas, e até para poder deixá-los tranquilos, né, devido a tantas situações que já aconteceram com eles no passado. Então, hoje a ideia é deixá-los numa situação mais tranquilizar, confortável, né? E mostrar que a prefeitura está pronta para atuar, caso, junto com o Corpo de Bombeiro e a Defesa Civil, para atuar nas medidas que for cabíveis. Eu conversava com o Tenente Scopel aqui antes da gente iniciar o programa. Tenente, a gente viu que quando essa tragédia foi anunciada lá no Nordeste, o volume aquela mancha escura era muito grande, muito densa, né? E partes grandes desse óleo. Já vimos aqui no litoral sul da Bahia partículas, né? É possível que esse material venha se decompondo ou se desprendendo, ou não dá para dizer muita coisa sobre isso? Não, ainda é prematuro afirmar o comportamento desse material, né? Haja vista que os órgãos ambientais, como o IBAMA, por exemplo, que está à frente juntamente com a Marinha do Brasil, eles relatam que pelas análises já feitas, esse material ele é um material mais denso, então ele vem aproximadamente de 1 a 3 metros de profundidade. Essas manchas superficiais visíveis no oceano, elas são fruto do intemperismo, ou seja, as ações externas em cima desse material. Quando ele chega na praia, assume outras propriedades em função do tipo de praia, do manguezal, do costão rochoso, enfim, diversos locais onde ele se concentre. Então ainda é muito prematuro falar sobre as características. O que a gente tem que deixar muito claro, como a Juliana mencionou, é a não exposição, e aí o Corpo de Bombeiros, juntamente com a Prefeitura, já está fazendo esse trabalho de aquisição de equipamentos de proteção individual, equipamentos de proteção coletiva, treinando 110 pessoas, incluindo guarda-vidas, guarda municipal, pessoas da Secretaria de Obra, para que manuseiem esse material com técnicas adequadas. Isso é o mais importante, evitar que a população, no afã de querer resolver, como vimos várias cenas muito ruins no Nordeste, crianças expostas a esse óleo, a gente já tem casos de dermatite de contato, intoxicação pelos vapores orgânicos, que isso realmente não aconteça no nosso litoral. Para isso a gente está tomando medidas, né, muito sérias, preparando já há algum tempo, desde a elaboração de um comitê, quando as autoridades estavam envolvidas, a implementação de uma ferramenta que é o Sistema de Comando em Operações, onde a gente faz a gestão de toda essa operação, planejamento, logística, enfim, todos esses detalhes junto aos órgãos estaduais e à União. Bacana. Secretário, eu imagino que assim, se esse material chegar, nós estamos realmente preparados, né? Exatamente. Foi o que o Tenente Scopel ele acabou de afirmar, né? Dentro dessa crise, dentro desse momento aí de se organizar, o município, por meio do gabinete do prefeito, foi convocado uma reunião onde foi instituído um comitê de crise. Tá? E nesse comitê de crise, nós começamos as discussões de como atuaríamos caso esse material, esse óleo chegue às nossas praias, chegue às praias do município de Linhares. Lembrando que a maior área de costa do Espírito Santo é Linhares. Tá? Nós temos mais de 80 quilômetros de praia. Em tese teríamos um trabalho aí dobrado, né? Um trabalho bem maior que os Vou botar aí triplicado, né? Triplicado. Mas então, a partir desse comitê de crise, entendendo que havia aquela necessidade de nos organizarmos e começarmos a traçar as nossas estratégias para atuar nesse momento de crise, instituiu-se o comitê e, logo após esse comitê começar essas discussões, o Tenente Scopel, com suas expertises, com seu conhecimento... A gente está vendo imagem de alguns encontros de vocês, e o Major Sossai, a gente resolveu instituir o SCO, que é esse Sistema de Comando em Operações, que o Tenente Sossai pode explicar melhor sobre esse sistema, né? Esse comando que foi montado. Mas isso ainda
dentro desse comitê de crise e desse SCO que foi instituído, conseguimos nos organizar ainda mais. Tá? Hoje podemos nos considerar preparados caso essa mancha de óleo chegue. Nós, já citado pelo tenente, nós temos um grupo, de certa forma, treinado, né? Esse grupo ele foi orientado das formas como agir, os equipamentos de segurança que devem ser utilizados. Daí, e essa preparação é o que nós tínhamos que ter feito e fizemos. Tá? E agora é monitorar as nossas praias. Esse monitoramento está sendo feito diariamente. Ou seja, né, Juliana, num primeiro momento preparar a população, tranquilizá-la e orientá-la em caso de chegada desse material, e agora é ir para campo mesmo para acompanhar. Né? Agora é colocar as ferramentas, né, e executar, caso o possível óleo chegue, né? E para isso existem as reuniões, toda semana, começou no início em vários dias da semana, e agora, como está mais estruturado, agora vamos nos reunindo de acordo com novos acontecimentos. Bom, e aí os olhares todos voltados, né, para a região de Conceição da Barra, lá Itaúnas, né, tenente? Riacho Doce ali, que é no extremo norte capixaba, né? Exatamente. O Estado, desde o primeiro contato com essa possibilidade da mancha vir ao Espírito Santo, determinou um gatilho que seria Caravelas. E a partir desse gatilho, nós tomaríamos as atenções todas. As ações que já estavam no campo do planejamento já começaram a se efetivar. Ou seja, a aquisição de materiais, tudo que está sendo veiculado pela mídia constantemente, as várias reuniões, capacitações, enfim, ampliando não só o litoral de Conceição da Barra, mas São Mateus, Linhares e agora Aracruz, com participação efetiva da Prefeitura da Serra, inclusive. Então, esses desdobramentos, eles realmente vem acompanhando essa movimentação. Então, agora temos a informação de que ela está na divisa com o Espírito Santo, é o que foi veiculado por toda a grande mídia. Enfim, com isso, só aumenta o nosso tempo-resposta para caso efetivamente ela toque o Estado. Bom, as áreas de proteção, né, a gente tem algumas áreas sensíveis, Juliana, Fabrício, que são dois biólogos aqui, podem nos ajudar, que já sofreram, inclusive, vem sofrendo ainda com os impactos, vamos falar particularmente de Linhares, ali na Foz do Rio Doce, né? Sim. Regência, povoação, são áreas que precisam de uma proteção adicional nesse aspecto agora, né? Então, pensando nessa situação, né, nesse cenário, como o tenente Scopel falou, litoral de Linhares é onde tem o maior litoral em extensão. No Espírito Santo. Foi feito um mapa de acesso, né, a essas áreas, considerando as áreas críticas ambientais. Isso aí a gente colocou nesse mapa as áreas que possivelmente poderia ser utilizada como acesso e prevenindo, né, o menor impacto possível nesses locais. Entendi. Então você já tem uma... Foi feito, isso aí a prefeitura criou esse mapa junto ali o comitê, definindo as áreas de manguezais, a área onde tem área de desova, as áreas de unidade de conservação de degredo. E diante disso a gente vai submeter, já foi encaminhado para o IBAMA, né, ICMBio, junto com o projeto Tamar, para nos dar o aval de qual área seria a melhor possível para que a gente possa estar acessando e utilizando, claro, o equipamento ideal para aquela fazer intervenção. Por que disso tudo, na verdade? Mapeamento, né? É um mapeamento. Esse mapeamento ele teve que ser feito, como você já citou desde o início da sua pergunta, né? São áreas sensíveis. Nós temos ali Restinga, nós temos ali a Foz do Rio Doce, um estuário importante da nossa região que já sofreu bastante. Muito, né? Então, pensando nesse litoral todo, pensando que nós somos área de desova de tartaruga, tá? Estamos em pleno pico de desova de tartaruga. A região de Comboios, que é a REBIO, Reserva Biológica de Comboios, que fica em Regência, é a área de desova de tartaruga, uma das espécies da tartaruga, a tartaruga gigante, vamos botar assim, ela só desova nessa área. Tá? E não é um número muito elevado de tartarugas que desovam nas praias. Essa população ela não é muito grande. Então, imagine o tamanho do prejuízo. Esse mapeamento e mitigar os impactos sobre essa área é extremamente importante, pensando na manutenção da vida dessa espécie, da restinga que existe no nosso litoral, que é uma restinga única. Se a gente for falar do Parque das Orquídeas ali, o Degredo,
nós temos uma formação de vegetação ali, de orquídea, que não existe em outro lugar. Aliás, pouca gente conhece, tá? Pouca gente conhece, sofreu e vem sofrendo com a intervenção do homem, né? Até furto dessas orquídeas a gente já presenciou e notificamos e levamos à delegacia e as medidas legais que nos cabia fazer. Então, mitigar mais esse impacto é uma responsabilidade nossa. Então, nesse sentido, o mapeamento ajuda muito, porque a gente já identificou as áreas de acesso que já existem. Não precisamos abrir um novo acesso. Ou seja, precisa chegar a tal local em degredo, já tem um acesso já definido. E o mais importante, né, o que a gente tem falado, mesmo que o óleo não venha, a gente tem sempre que considerar o cenário mais crítico. Essa é a resposta de emergência, estar preparado para aquele cenário, mesmo que não aconteça, né, você tem que considerar o pior cenário. Ou seja, tenente, impedir que o óleo chegue aí é complicado. O negócio é minimizar essa chegada, esse impacto dele, né? Exatamente essa palavra que o secretário utilizou. A gente tem no ciclo de proteção e defesa civil 3 etapas antes do desastre: a prevenção, a preparação e a mitigação. A mitigação ainda não ocorreu o desastre, mas efetivamente estamos colocando a mão na massa, fazendo ações como limpar um bueiro numa época de chuvas, por exemplo, para que realmente não tenhamos ou tenhamos menos os impactos decorrentes do desastre. Após o desastre não tem jeito, a gente tem que fazer ações de socorro, assistência humanitária, restabelecimento da normalidade e posteriormente a recuperação. Isso é importante destacar porque são 3 ações simultâneas: prevenção, preparação e mitigação. Então, os frutos desse trabalho que estão sendo aqui explicados é exatamente para que a gente tenha minimizados. Impedir que o desastre ocorra é praticamente impossível. Exato. Mas, ocorrendo o desastre, nós teremos minimização dessas perdas. Pois é, e aí fica aquela dúvida, né? Até onde vai esse material, como disse o tenente, é algo que precisa ser estudado, a dinâmica. As correntes marinhas, elas são imprevisíveis, né? Não dá para se ter uma ideia para onde elas estão tocando. Até agora há pouco estava lá em Pernambuco, Sergipe, foi descendo, já está chegando aqui ao litoral capixaba. Mas é isso, o trabalho é de prevenção, é de calma nesse momento, para que o trabalho possa dar certo. Nós vamos ouvir uma sonora que nós gravamos com um pesquisador da UFC Unis, que esteve aqui em Linhares, né, no encontro, já a UF se colocando à disposição com seus profissionais, justamente para já ajudar nessa questão dos estudos, dos impactos, e também, claro, nesse momento de prevenção. Vamos acompanhar o que disse o professor do CEUNIS. Nós temos acompanhado os desdobramentos de cada município, como cada município está se organizando para fazer o enfrentamento, né, dessa contenção desse óleo que esperamos não chegue no nosso litoral, mas é bom estarmos preparados. Então, cada município está instalando o seu comitê, os chamados comitês ou gabinetes de crise, né, definindo qual é a equipe, qual é a logística adequada, enfim, o seu plano de ação para fazer o enfrentamento. Então, a Universidade Federal do Espírito Santo, por meio do campus São Mateus, está acompanhando para dar o suporte do ponto de vista de algumas especialidades. Então, a universidade, nós temos os cursos de biologia, especialistas nas diversas áreas da biologia, podendo dar um suporte, por exemplo, no manejo de fauna e flora, na proteção dos nossos manguezais, né? Nós também podemos dar um suporte na área da saúde e, sobretudo, na engenharia de petróleo, que é uma área que nós temos também. Enfim, os especialistas da universidade nós estamos colocando à disposição dos municípios e do Comitê Estadual de Crise também. Agora, é importante a gente frisar também o seguinte: existe um documento chamado Carta de Sensibilidade ao Óleo, que é uma carta que já traz um mapeamento, é um documento oficial feito por especialistas, que ele já traz um mapeamento dos pontos mais sensíveis ao óleo em cada local, em cada costa. Por exemplo, nós sabemos que as áreas de manguezais são áreas altamente sensíveis e precisam imediatamente ser protegidas, tanto por questões ambientais, ecológicas, quanto por questões econômicas. Então, esse mapeamento ele é primordial para o desdobramento, para as ações de controle e combate a esse óleo. Bacana, obrigado ao professor Marcos, né, que esteve em Linhares no início da semana fazendo esse encontro, falou um pouquinho sobre o que a UFS pode contribuir para minimizar esse impacto. É mais ou menos em cima daquilo que você falou, né, Juliana? Esse mapeamento que vocês já têm. Sim, né? Existe umas linhas, né, que ele vai caracterizando até um certo nível, e lá a gente consegue visualizar o nível de impacto em cada local.
Secretário, é um momento em que essa união de força, inclusive vamos precisar muito, eu imagino, né, se esse material chegar aqui mesmo, de muitos voluntários, né, dependendo da situação. É o que a gente gostaria que as pessoas entendessem, que voluntariado não é simplesmente aquela pessoa que vai lá botar a mão na massa. Voluntariado é aquela pessoa que dispõe do seu tempo para carregar um bujão de água. Que seja. Mas também aquelas pessoas que nos ajudem com fornecimento de equipamentos que talvez não tenhamos, né? Equipamentos de segurança individual. As empresas não têm condições de estar, as empresas da cidade não têm condições de estar lá no local com uma mão de obra dessas empresas, mas elas podem nos ajudar com alguns materiais que a gente precisa. Tá? Nem que for um lanche, o fornecimento de um lanche, o fornecimento de um macacão que talvez seja necessário. A gente não quer utilizar esses materiais, a gente não quer esse óleo aqui. Estamos esperando que não, né? Mas... A gente não quer esse material aqui, a gente não quer ter que entrar em ação, vamos dizer assim, porque é realmente um impacto muito grande. Mas o voluntariado é extremamente importante, tá? Mas sempre lembrando o seguinte, esse voluntariado ele vai precisar sentar, passar por orientações, por treinamento. Nesse primeiro momento, tá? Nesse primeiro momento de intervenção, pretendemos trabalhar com as nossas equipes, que já estão treinadas, já estão orientadas de como proceder. E caso seja necessário, nós convocaremos esses voluntários. Aí essas pessoas que vão colocar a mão na massa, que vão trabalhar, inclusive vão assinar um termo que é exigido por lei como voluntário para esse momento. Tá? A gente vai exigir isso, que essa pessoa se identifique, coloque seu nome e assine esse termo de voluntariado, tá? Que é um serviço voluntariado. As garantias que tem que ter, né? E contamos também com o apoio do empresariado da cidade, no caso, o voluntariado com apoio de equipamentos que a gente possa precisar. Tá joia. Gente, nós precisamos fazer um rápido intervalo. O primeiro intervalo do Bate-Papo das 6, vocês viram que o assunto é muito relevante. É o assunto que realmente tem mexido com o brasileiro e conosco, né? Nos incomodando aqui também, mas vamos falar mais sobre esse assunto daqui a pouco, depois do retorno do intervalo. Até já. Ok, já estamos de volta aqui, a gente no intervalo trocando informações, as informações vão chegando a todo momento, falando aí sobre a chegada desse óleo, né, gente, essa mancha de óleo, essas manchas de óleo. O que a gente tem visto, né, pelo menos no litoral sul da Bahia, o tenente Scopel já mencionou, são pequenas partes desse grande volume de óleo que a gente viu no Nordeste de modo geral, né? E a gente não sabe ainda como que esse material deve chegar aqui ao litoral do Espírito Santo. Vamos botar alguns links de reportagens, né, atualizando você, telespectador, sobre como é que está o trabalho, né, realizado Brasil afora. Alguns links da grande mídia, o ICMBio divulgando que, bom, as visitas suspensas lá em Abrolhos, né, isso já vinha ocorrendo já há alguns dias, né, até o dia 14 estão suspensas em função desse problema. Notícia do ICMBio. Tem mais um destaque aí, por favor. Unindo forças no combate às manchas de óleo, o trabalho dos órgãos, né, integrantes desse comitê, dessa grande força-tarefa nesse trabalho. A Marinha também está com a mobilização, inclusive aqui em Terras Capixabas, né? Pode passar, Jardel, por favor. Fuzileiros vão tentar localizar manchas de óleo no Espírito Santo. São 72 militares que foram enviados para cá, o destacamento operativo de fuzileiros navais. Já estão lá na região de Conceição da Barra, lá em Riacho Doce, ali, né, próximo a Itaúnas, fazendo esse trabalho. Esses militares estão ali entre Conceição da Barra e São Mateus, fazendo essa varredura, acompanhando de perto. É um momento de observar, né, tenente, pelo que eu vi, e ver o movimento desse material, né? A explicação da utilização dos militares das Forças Armadas, ela se dá porque existe um plano nacional de contingência. Isso é importante a população saber, para não criar mais alarde. O Plano Nacional de Contingência ele existe desde o ano de 2000 e é justamente para tratar de emergências ambientais. Ele nunca foi utilizado em sua totalidade,
né, num acidente de proporções como esse. Então, agora, quando efetivamente o Estado é atingido, o governo federal promove algumas ações. São os desdobramentos desse plano nacional, entre elas a utilização das Forças Armadas para diversos serviços. Em terra, em oceanos, mares, o comando fica com a Marinha, em águas interiores o comando fica com o IBAMA, ou seja, responsabilidades do governo federal para tratar desse tema. Os municípios, como Linhares, e aqui já foi falado algumas vezes, São Mateus, Conceição da Barra, por autonomia do próprio ente federado, fazem isso juntamente com seus estados. Tá aí, né, gente? Esse trabalho de integração, né? E a gente tem nível federal, e aí vamos descendo, mas todo mundo se organizando e unindo forças nesse momento, né? Exatamente. Bom, o trabalho continua, inclusive tem um número de emergências marítimas, né, disponibilizado pela Marinha, que é 185. Por acaso, se você visualizar em algum pedaço, alguma mancha pequena ou grande, enfim, de óleo, é só avisar as autoridades, né? A Defesa Civil também está em alerta, enfim, os canais aí para a comunidade interagir é muito importante. Gente, já foram 4.300 toneladas em todo o litoral do Nordeste, segundo o IBAMA, recolhidos, né? Um material pesado, né? Agora, o senhor falou, tenente, que é um material que circula pelas correntes ali de 1 metro a 3 metros de profundidade? Como é que é isso? Segundo a informação dos órgãos federais, o IBAMA nos passa que esse óleo é mais denso. Então, aquela parte superior visível a olho nu, ela é a emulsificação, ou seja, é uma mistura, um temperismo causado. O óleo em si ele pode ficar de 1 a 3 metros, segundo os especialistas dos órgãos federais. Bacana. Secretário Fabrício, a gente viu que assim, a conversa com as demais secretarias da região era a todo momento, né? Vez por outra chega uma mensagem. E esse trabalho, enfim, de agora em diante não tem jeito, né? É constante. Nós vivemos em cidades vizinhas. Então, Conceição da Barra, São Mateus. Então, nós trocamos, vamos falar no popular, figurinhas. A gente senta, vê o que está sendo traçado lá em Conceição da Barra para ver se é possível aplicar aqui também. A mesma coisa, Conceição da Barra verifica aqui. Disponibilizamos também ajuda a esses vizinhos. Às vezes tem um equipamento que a gente tem aqui, eles não têm lá. Então a gente está trocando informações, trocando ideias para melhor atender a mais essa tragédia. Tá, joia. A gente viu que equipes do Espírito Santo também se dirigiram ao Nordeste por ocasião do início deste desastre, acompanhando a dinâmica, né, o funcionamento, para pegar informações e justamente para se preparar, né? Tem uma pergunta do Renato aqui, enfim, né, se puder responder, Juliana, dos possíveis problemas de saúde que podem surgir com esse material. Há um estudo já específico do que causa esse material? Então, eles têm dado orientações, né, de irritações na pele, mas assim, não tem nada específico concluído quanto a isso não. Lógico, né, isso vai depender de cada organismo. Às vezes, se a pessoa é mais alérgica, ela tem uma sensibilidade maior, pode surgir coisas que ainda não foram levantadas, porque tudo é muito ainda recente. Mas tem falado muito na questão dos cuidados a ser tomado, mas a princípio é uma irritação na pele, um vermelhidão, nada mais do que isso, ainda não foi comprovado. Assim, Cláudio, também deixando bem claro a população. Tá? Então, a gente tem o problema da intoxicação. Esse material ele é altamente tóxico. Ou seja, inalar, o cheiro... Inalação, também. Contato com a pele, ingestão, isso tudo vai causar graves problemas de intoxicação. Tá? Existem relatos de queimadura. Na nossa região, mais uma vez, não temos esse produto aqui e não tivemos esses casos, essas ocorrências. Como comprovar. Mas, entrando nesse ponto de saúde, a recomendação é não mexer no material. Foram abertos diversos canais de comunicação. Tá? A gente tem o 153 da Guarda Civil Municipal. Tá disponível. Nós temos o telefone que você passou aí da Marinha. Que é o 185. 185. Então, esses canais estão abertos para receber essas informações. Identificado esse produto nas praias do Espírito Santo, seja Linhares, seja Conceição da Barra, seja São Mateus, a indicação é não toque no produto. Comunique a esses órgãos que nós tomaremos as providências de se dirigir até o local, coletar esse material e avaliar se realmente é um material contaminado, que é esse óleo que atingiu as praias do Nordeste. Tá? Para quê? Para evitar realmente a contaminação dessas pessoas e para que a gente confirme, para evitar até alardes futuros com
com informações falsas, tá? Que até isso está rolando. Sim. Pessoas passarem informações que não são reais, não são verdadeiras. O problema das As fake famosas news fake news, né? Infelizmente. Aliás, é um desserviço, né, divulgar esse tipo de informação. Tenente, de qualquer forma, o recomendado é isso, né? Não tentar manipular esse material, claro, sem ter o conhecimento adequado, né? De maneira alguma. Esse material não deve ser manipulado sem o equipamento, sem as técnicas corretas. O descarte, é importante frisar que nós já tivemos várias ocorrências no descarte e transporte desse material. Então não adianta, remove-se da praia, mas não transporta e acondiciona de maneira adequada. Então, novamente, o material está ali exposto, podendo causar algum dano. Enfim, a gente tem que tomar todo o cuidado. Trata-se de um óleo cru, é o que se sabe até agora. Não é um tipo de óleo transportado na costa brasileira. Então, nós temos essas informações, como fazemos nas ocorrências diárias do Corpo de Bombeiro. Quando desconhecemos o perigo, a gente utiliza de todo o aparato, de todo o equipamento para que a gente não se exponha. Ou seja, é a prevenção mesmo. E essas orientações a gente tem passado para a comunidade no momento que a gente está se reunindo para deixá-los mais orientados quanto a isso, justamente contra a criança, pescadores e outros, para tomar essas medidas que foram faladas. A curiosidade é grande, gente, mas o importante é evitar, tá? Evitar esse contato e evitar também ficar removendo esse material. Comunique para a gente ter a localização correta, vai até o local, vai recolher, ou vamos começar, se for o caso, iniciar o processo de limpeza das praias, tá? Mas vamos pensar na saúde pessoal de cada um. E também pensar no seguinte, tá? Eu gosto sempre de frisar que esse material não chegue. É o que nós estamos torcendo, né, gente? Agora, as correntes marítimas são imprevisíveis, né? Inclusive, nós estamos falando aqui de Linhares, mas os municípios que estão abaixo de Linhares no litoral também estão se preparando, né, Tenente? Isso é o estado todo, né? A costa capixaba. Exatamente, toda a costa. Inclusive, já foi mencionado até a possibilidade no Rio de Janeiro. De fato, no Espírito Santo, até a região da Serra, todos esses treinamentos, capacitações já foi oferecido. Grande Vitória como um todo, enfim, porção da região metropolitana ao norte, extremo norte do estado, todos capacitados, todos diretamente envolvidos com a possibilidade dessa chegada. Agora, historicamente, não tem notícia de um desastre de tamanha proporção no litoral brasileiro, pelo menos no momento recente, né, secretário? Nós tivemos recentemente a questão da lama de rejeito de minério, né, que atingiu o nosso Rio Doce e parte do litoral. Agora, com essas proporções que atingiu todo o Nordeste, praticamente, e agora a possibilidade de atingir o Espírito Santo e o Rio de Janeiro, tá? Isso frisando possibilidade, é uma proporção gigantesca. A gente não tem nem como calcular o efeito e o impacto disso no ambiente. Até também a questão do óleo, né? Não outros acidentes oleosos já aconteceram no Brasil, mas não com essa característica, né? De um óleo que ele vai se solidando, aglutinando, ele tem uma característica diferente do que é comum de se ver. É algo realmente que pegou todo mundo de surpresa, mas agora é o trabalho de prevenção. Nós vimos lá em Conceição da Barra, na região ali do Riacho Doce, como é conhecido, ali é Foz do Rio Itaúnas, não, né? É Itaúnas, se não me engano ali. Enfim, o trabalho já está sendo feito de fechamento ali da foz, exatamente, é um trabalho preventivo, né? Se houver necessidade, é possível, né? Se esse óleo chegar, é possível que a gente tenha que fechar alguns desses locais aqui também, secretário? Olha, Linhares nós temos algumas lagunas, né? Mas essas lagunas elas não estão abertas, não estão acessíveis, né? Pelo mar, tá? Então a gente está despreocupado com relação a essas lagunas, nesse sentido do óleo entrar nesses estuários, até mesmo porque essas lagunas ali, região do Degredo, Pontal do Ipiranga, elas estão fechadas ali. O famoso riozinho do Pontal, vamos pensar assim, ele está fechado. Tá? Não tem contato da água do rio com a água do mar. O que nós temos é o Rio Doce
mas não temos condições de fechá-lo. É uma foz imensa, né? É algo realmente inviável. Mas a torcida é essa, né, gente? A torcida de todos nós, que esse material não chegue, e se chegar, que chegue em pequena quantidade mesmo, para que o trabalho seja o menor possível. Nós já vamos para o nosso segundo intervalo, Bate-Papo das 6 retorna já, inclusive pode mandando sua mensagem aí, 996224547. Já retornamos com o terceiro e último bloco do Bate-Papo das 6 de hoje, falando sobre a proximidade dessa mancha de óleo do litoral do Brasil chegar aqui ao Espírito Santo. Até já. Bate-Papo das 6 já de volta, falando sobre as manchas de óleo em nosso litoral. A possibilidade delas chegarem aqui ao Espírito Santo. O telefone do secretário não para, né? A todo momento informação chegando. Gente, falamos aqui dessa força-tarefa. Os pescadores, que eu vi que estão muito imbuídos nesse trabalho, né? O que é muito importante. Sim, eles têm uma bagagem enorme, né? Aprenderam durante toda a sua vida, então as informações deles são realmente bem fundamentadas, faz sentido. E ontem nós estivemos reunidos o dia todo, né, para pegar justamente essas informações para poder compor todo esse planejamento que a gente tem falado. E com certeza tem somado muito, assim, nessa força-tarefa que a gente está desenvolvendo. Os pescadores já estão calejados, né? Tivemos aí o desastre do Rio Doce, que já se prolonga aí por 4 anos, a foz, né, impossibilitado lá, o pessoal impossibilitado de pescar, mas enfim, é o momento de arregaçar as mangas, atenção total e aguardar e o trabalho ser feito. Exatamente. O Tenente Scopel, o senhor falava aí de toda a documentação, de toda a forma, né, de trabalhar com relação a mangas, as áreas de proteção de modo geral. Como é que está distribuído essa estratégia aí? Nós tivemos a orientação do órgão federal sobre as várias técnicas que se utilizam para poder fazer essa coleta, né, essa descontaminação do nosso litoral. Pode acontecer em manguezal, pode acontecer em costão rochoso, pode acontecer na própria praia, então a gente tem que tomar o cuidado com a maré, enfim. O governo federal produziu por meio desses órgãos 6 guias de campo, e são justamente essas guias que a gente informa a nossa equipe de pronto. Por isso que é importante, os voluntários, às vezes, no afã de querer ajudar, né, é o local de sua residência, é o local de sua fonte de economia, mas existem estudos da própria Federação dos Produtores de Petróleo, dos transportadores, então a gente se embasa nesse trabalho para poder multiplicar e que não tenhamos nenhuma lesão, nenhum contato com esse material, para que no futuro isso não desencadeie nenhuma doença ocupacional, nada desse tipo. Aliás, alguém chegou até a mencionar, gente, por que não se colocam boias de contenção? Agora, o mar é imenso, né? O oceano é imenso. Imagine que é um trabalho difícil, não é como no rio, né? Eu gosto de falar sobre esse assunto porque já foi provado em vários locais, e a gente tem experiência em outras atividades portuárias, que essa boia, por esse óleo ser mais denso, toda essa boia de contenção, ela tem uma saia que a gente chama, ou seja, o quanto ela fica submersa. Se esse óleo está de 1 a 3 metros mais denso, ele pode contornar. Então, para determinados locais, aproveitando a experiência de pescadores, de especialistas do setor, é que a medida vai ser adotada, não necessariamente estender boias, barreiras de contenção de qualquer forma. Esse óleo não é um óleo que a gente está acostumado em desastres, por exemplo, quando um navio, né, uma embarcação de qualquer tipo. Não é dessa forma. É algo bem diferente que está sendo utilizado, inclusive os casos de sucesso que estão sendo aplicados no Nordeste. Bom, a gente tem acompanhado, agora eu não vi, pelo menos até agora, por exemplo, a proibição de banho nessas praias onde o óleo tem chegado. Como é que está a situação? Você tem acompanhado, gente? Sim, até as últimas informações, essas praias não estão interditadas para banho. A partir do momento que esse óleo não está mais presente naquele ambiente... Está liberado. Está liberado. A praia é interditada para limpeza, tá? Isso aí é fato. Interdita-se o espaço para se realizar o procedimento de limpeza, mas a partir do que
termina a limpeza, não há mais vestígio de óleo na água, essas praias são liberadas. Agora, eu vi que como é um material muito denso, né, Tenente, realmente ele destoa, até em termos de coloração, obviamente, da água do mar. Basta a pessoa não ter contato com aquele material, se afastar, eu imagino, né, caso surja. Mas, enfim, atrapalhar o banho acho que não vai, né, nesse aspecto. Bem, a recomendação é que a gente não tem como, ao visualizar aquela mancha emulsificada, aquele marrom mais claro, com outras propriedades, a gente não afirma que é seguro o entorno. Então, se realmente for avistado, fazer o contato com esses órgãos, a Marinha, 153, para que a gente possa avaliar. O que é recomendado é que não se exponha. A gente deixa isso muito claro, porque eu quero fazer o meu banho de mar. Num primeiro momento, não. Vamos avaliar, vamos verificar se realmente é procedente, para que os órgãos específicos, as instituições que fazem essa potabilidade da água, possam atestar que realmente está liberado para o banho. Tá jóia, gente. Aí a gente acompanhando, né, a gente continua acompanhando a colônia de pescadores, né, toda mobilizada também, como disse a bióloga da SEMAN, da Secretaria de Meio Ambiente de Linhares, Juliana, falou que esse trabalho de integração é muito importante e os pescadores são peça fundamental nesse trabalho, né? Eles, claro, vêm sofrendo aí com o desastre de Mariana, ainda tem os efeitos, mas eles são peça fundamental para auxiliar também no trabalho. Tenente, queria que o senhor explicasse como é que é essa questão do comando, como é que foi distribuídas as tarefas para esse comando aqui da região. Bem, o sistema de comando e operações, após a reunião, o gabinete do prefeito, onde ali se iniciou um plano de ação envolvendo as autoridades dos municípios, esse sistema ele vem desde 1970. É um sistema bastante antigo, uma ferramenta que foi utilizada, agora está acontecendo nesse exato momento no mundo dos grandes incêndios na Califórnia. Esse sistema foi criado lá, nessa época, e ele gerou uma ferramenta chamada ICS, Incident Command System, que nada mais é do que um sistema de comando no incidente. O Brasil aportuguesou isso com algumas nomenclaturas e a gente no estado do Espírito Santo utiliza a denominação de Sistema de Comando e Operações, SCO. Nada mais é, repito, do que uma ferramenta de trabalho para gerenciar essa crise. Ele pode ser conhecido como gabinete de crise, sala de situação. O fato é que ele segue alguns procedimentos e esses procedimentos basicamente resumem-se em definir quem fará as operações, quem será o responsável pela logística, pelo planejamento das atividades. Esse comando, se ele é único ou unificado, por exemplo, o nosso aqui de Linhares é o comando unificado, ou seja, quem é afeto ao tema, a Secretaria de Meio Ambiente, o gabinete do prefeito e a Defesa Civil Estadual. Ele define quem são os staffs de comando, como, por exemplo, a segurança, a nossa Guarda Civil está empenhada nessa missão, garantir a integridade de todos que estejam ali atuando no cenário, quer sejam as pessoas diretamente em contato com óleo, como as pessoas que estão ali em volta para que não ocorram pequenos furtos, enfim, todos os desdobramentos. Existem pessoas responsáveis pela informação ao público, isso é muito importante para a imprensa, um canal direto com a imprensa, onde é divulgada essa informação. Então a imprensa pode ter essas informações num período de tempo e divulgar essas atualizações. Então nada mais é do que gerenciar todo esse caos, gerenciar toda essa crise, incumbindo missões e responsabilidades. Secretário, é uma maneira de trabalhar de forma organizada, né? No momento desse tem que estar organizado. Exatamente. Pra gente, assim, que isso é mais ligado ao militarismo, né? Mas a gente se adaptou muito bem, tá? Foi uma ferramenta extremamente importante, nos organizamos, entendemos o processo e já estamos executando ele. Assim, de uma reunião de 1 hora, a gente já saiu de lá expert, né, o tenente? Essa aula, né? É importante destacar exatamente isso, porque a gente sugere ao município, jamais a gente impõe algo desse tipo, sugere ao município, por quê? Porque existe hoje uma linguagem padrão. Então, a Marinha e o IBAMA estão usando isso nesse momento a nível de União. O Estado do Espírito Santo implementou também a nível de Estado. E o município, por que ser diferente? Então, a nomenclatura é a mesma, a comunicação é a mesma. O secretário que hoje lidera o comando unificado, ele fala com o sistema de comando do Estado do Espírito Santo e, por sua vez, com a União, caso seja necessário. Todo mundo entende a mesma nomenclatura, as mesmas funções, não existe ruído, que é o mais importante. Em tempo de fake news, ruído é um problema sério. É o que a gente procura justamente eliminar. E nos transmite tranquilidade, né? Nada daquele apavoramento, né? Hoje eu até falei, olha, com tantos ruídos que estão acontecendo, nessa reunião tá vendo que tá todo
mundo muito tranquilo, tudo sabendo o que é para fazer, quais as ações que eram para ser tomadas. Facilita a gente até tomar algumas decisões, porque você senta quando você senta em reuniões, você senta 10, 20 pessoas, a gente não consegue traçar estratégia, é muita opinião, é muita informação. E nesse comando são um número mais reduzido, as informações chegam, é distribuída entre esse comando e esse comando tem a capacidade de tomar a decisão ali muito mais rápido, muito mais eficaz e vamos colocar assim, né, certeiro. Tá? Momento de serenidade, cada um cuidando ali da sua tarefa para tudo dar certo. Secretário, nós vimos que o IEMA, né, encaminhou profissionais da IEMA, SEAMA, né, Secretaria de Estado do Meio Ambiente, para o Nordeste para acompanhar a dinâmica. Há alguma troca de informações nesse sentido também? Como é que esse material se movimenta no mar e tudo mais? Sim, na verdade esse material ele vai seguir a rotina das correntes, né? Esse grupo ele foi para a Bahia para observar como é que estava sendo os trabalhos de limpeza, né? Até mesmo porque nós não temos capacidade técnica para atuar em mar. Então, o objetivo desse grupo do Estado, da Secretaria de Meio Ambiente do Estado, de visitar o Estado da Bahia para entender como é que eles estavam trabalhando na praia, o que estava certo, o que estava errado, para distribuir essas informações entre os municípios capixabas. Daí isso está sendo discutido dentro desse comando unificado do Estado. Eles incluíram os municípios, então nós fazemos parte desse organograma, desse SCO do Estado, nós estamos lá como setor, então foi o que o tenente falou, nós, dentro das nossas demandas, nós nos reportamos a esse comando unificado e somos ouvidos. Tá? E a mesma coisa, o Estado com a gente, passa para a gente as informações e nós damos andamento nas atividades dentro do município. É um fluxo constante, né? É o tempo todo, informação sendo trocada o tempo todo. Tá certo. Das informações que o senhor recebeu aí recentes, tem alguma informação aí de que o óleo chegou ou não ao litoral capixaba? Ainda não. Não, as informações, chegaram algumas informações que tinham chegado a Mucuri, mas mais uma vez foi frisado pela Prefeitura de Mucuri de que não existe óleo em Mucuri, não há registro desse óleo em Mucuri e até o momento as praias do Espírito Santo continuam livres desse óleo. Olha, gente, nós torcemos para que continue assim, né? Para que não chegue esse material. Exatamente. É a nossa torcida, né? Como capixaba. A gente lamenta muito, né? O sofrimento dos moradores do litoral do Nordeste, os impactos econômicos, financeiros que isso vem ocasionar. Mas a gente espera que, se houver impacto aqui para nós, que seja o menor possível, porque a gente já está sofrendo demais aqui na região, principalmente com relação a esse desastre do Rio Doce. Já vou agradecendo a cada um dos senhores. Os canais já foram divulgados, mas não custa a gente reforçar, né? Os canais de comunicação, 185 para emergências marítimas, tem também o telefone da guarda, né? 153. 153, Corpo de Bombeiros também, né, Tenente? Tá 193, efetivamente, nós podemos ter, infelizmente, um contato com esse óleo, algum acidente envolvendo embarcações, enfim, o Corpo de Bombeiro no telefone 193 à disposição. Tá joia. Eu quero agradecer muito a presença do Tenente Scopel, secretário regional aqui de Proteção e Defesa Civil, membro desse comando. Muito obrigado, Tenente, pela presença. Eu que agradeço o convite. Obrigado, Fabrício Borges, secretário de Meio Ambiente, pela participação, viu? A gente agradece e vale frisar, a gente não tocou nesse assunto, mas eu acho que a gente tem um tempinho ainda. Pode ficar à vontade. Que as nossas equipes de saúde dos PSFs, dos balneários, elas estão treinadas também. Olha, importante, muito importante. Eles, com essa questão da intoxicação, caso necessário, esses PSFs, eles foram treinados por uma médica dermatologista para dar o primeiro atendimento, depois encaminhamento aos nossos hospitais. Já sabem como proceder. Exatamente. Caso haja problema. Então, mais uma informação que a gente coloca aqui para a comunidade e agradeço esse espaço e, mais uma vez, população, caso identifique esse material nas praias, não toque, entre em contato pelos telefones já cedidos aí e informe o local que nós faremos o procedimento que é cabível para esse momento. Aliás, me lembra que na história, né, a gente teve um problema desse, foi com outro material, né?
foi com um problema de radiação, acho que foi no estado de Goiás, né? O Césio, o 57 mexeram nesse material e tivemos problemas sérios, né? Então, assim, gente, não é brincadeira, desastre ambiental não se brinca, né? Material altamente tóxico, né? Que não se deve manipular, é preciso acionar as autoridades. Eu agradeço também a bióloga Juliana Guache pela presença. Obrigado, Eu que Juliana. agradeço. Tá aí nesse trabalho que não para, né? Vamos sair daqui e vamos para mais reuniões, né? É isso aí, gente. É o trabalho de prevenção, trabalho de preparação para a possível chegada. Não tem nada ainda confirmado se esse óleo chegou ainda ao Espírito Santo. Não chegou, né? O secretário já está passando a informação. Inclusive, Mucuri ainda a coisa não está certa de que chegou por lá, não. A gente torce para que não chegue aqui ao litoral do Espírito Santo. Quero agradecer a sua companhia. A reprise desse programa nesta sexta-feira pela manhã, de 6 às 7 da manhã, no domingo à tarde, né? A partir das 15 horas você também revê. E nas nossas redes sociais, no Facebook, nosso Instagram, o nosso WhatsApp e no YouTube você pode rever esse bate-papo e, claro, compartilhar também, viu? Obrigado pela sua companhia. TVC Linhares, seu canal local. Bate-papo das 6. Oferecimento Unique. Seja Unique. O Unique está pronto para você morar e as primeiras casas já estão sendo construídas. Você e sua família em um loteamento com segurança 24 horas e liberdade para seus filhos brincarem às margens da Ju-Paraná. O Unique tem localização privilegiada com benefícios, condições e valores que nenhum outro empreendimento da região oferece. Seu tempo é agora. Construa aqui o seu sonho com parcelas mensais a partir de R$ 2.900. Seja Unique.